o não saber dizer não acaba acontecendo o que você falou, de engolir o sapo. Ah, eu engoli o sapo aqui, vou apaziguar aqui e fica se fazendo mal, porque leva isso para casa e começa a remoer, Isso, e aí fala isso, que não tá feliz em casa e aí não consegue ter tomada de decisão de falar, poxa, não tá legal nesse emprego, sai, não sai dele. E isso acarreta em outras coisas. E aí tem pessoas que descarregam em alimentação, outros descarregam em vício de remédio, outros em bebida, e acaba destruindo a vida isso, por um todo. isso, E você conseguiu identificar isso através de ajuda psicológica, isso, de maneira geral, isso. além de você ter toda a parte de exercício. E quando a gente para a gente falar assim, Pedro, é, como que isso a gente pode trazer para o nosso mercado de cobrança? Porque a gente sabe que é uma pressão gigantesca. Exato. É uma pressão gigantesca. Um cara que está no processo de liderança da equipe que cobra ele, da gestão dele que cobra ele, e ele está ali no meio e tendo que ter tomadas de decisão e ou engolindo sapo, ou de repente se ele se posiciona, ele fala, vou perder meu emprego. Como que Sim, isso pode trazer para o nosso mercado esses evitar de dizer, ser esse apaziguador o tempo todo? sim. Eu acho, falando do nosso mercado, eu vou talvez traçar algumas situações que são muito corriqueiras e que as pessoas às vezes não percebem, né? Então, quando você fala, por exemplo, área de cobrança, existe o estresse natural, não é um trabalho fácil. Por outro lado, Pedro, o que que eu fiz para que a cobrança fosse prazerosa e isso eu adotei isso como mantra e as pessoas, eu recomendo que as pessoas revisitem esse conceito. Na hora que você chega numa operação, você começa a trabalhar com cobrança, você tem que imaginar que você está tentando auxiliar uma pessoa a sair de uma situação difícil. E qual que é hoje, por ter trabalhado em várias empresas, ter também, eu já fui tomador de serviço, ou seja, eu já fiz gestão de escritórios, né, quando eu trabalhei numa instituição. O que que eu vejo no geral no mercado brasileiro? Falando de cobrança Sim. especificamente, tá? É, os líderes não, às vezes, pegam 5 minutinhos para falar com a equipe. Vocês sabem o que vocês estão fazendo? Vocês sabem que a cobrança não é penalidade? Porque, assim, o nosso mercado tem ainda muita penalização. Se você pegar ouvir apesar que hoje você tem o chat GPT que transcreve a monitoria de ligações, mas dificilmente eu faço um desafio de qualquer empresa. Pega uma ligação em que o operador de cobrança elogiou o cliente que ele pagou mais de 70% do contrato. Olha, parabéns, eu estou aqui para te ajudar. Você não vai encontrar isso. Por quê? Porque isso não é estimulado. Sim. É estimulado somente o lado da cobrança mesmo. Então, por isso que vai ficando estressante. E como esse gestor ele tem metas, tem números, e às vezes ele não para, poxa, qual que é o melhor meio de fazer isso? E por que eu estou falando tudo isso, Pedro? Porque quando eu iniciei numa operação de cobrança 30 anos atrás, e eu entrei naquela sala com pessoas ligando para os consumidores inadimplentes, mas assim, de forma ameaçadora mesmo, com constrangimento, falando, Sim. olha, se o senhor for homem, o senhor vem aqui falar comigo, ou eu falo assim, gente, não é possível que eu vou trabalhar com isso. Aí eu percebi, poxa, se eu quero receber de alguém, eu preciso criar um diálogo com a pessoa. Aí Sim. eu adotei meu script e comecei a ligar. O senhor tem interesse? E o que aconteceu, Pedro? Por que eu estou trazendo essa história? Em menos de um mês de trabalho, eu já estava em primeiro colocado no ranking de operadores de cobrança, porque eu comecei a trazer os clientes, porque eu comecei a tratar bem. Sim. Então, assim, da onde que vem todo o estresse, de onde vem toda a cobrança? Primeiro lugar, das pessoas não tratarem o trabalho, tentar enxergar a via de prazer do trabalho. É sempre a penalidade. Eu penso só nas férias, eu não penso no que aquele trabalho pode trazer para mim de mudança de vida, Sim. tá bom? Quantos profissionais você conhece? Quantas pessoas que assim, o auge dela eu acho, é o momento das férias. Sendo que para mim, cara, as férias são consequência de um trabalho bem feito. Sim. Então, assim, você vai somando tudo isso, Pedro, a vida vai ficando difícil, a vida vai ficando estressante. E aí o que que acontece? Esse líder que vai ficando estressado, o que que ele vai transmitir para a equipe? Estresse, cobrança, vida dura. Então, quando a gente fala de saúde, liderança e gestão de pessoas, eu sempre encarei
com positivismo, sem ser o positivo tóxico, que é horrível também. Não é dar sorriso gratuito, não. É você ter prazer de você falar assim, você sabe por que você está fazendo isso? Você sabe que você está podendo ajudar uma pessoa? Então, Pedro, eu não sei se eu respondi exatamente a sua pergunta, mas assim, o que eu sinto no geral, trabalhando, nesses 30 anos trabalhando em grandes empresas e também ter ficado do outro lado, né? Eu sinto falta de as pessoas identificarem o prazer do trabalho. E essa falta de prazer gera esse clima. Isso vai virando um círculo vicioso que as pessoas não percebem e as pessoas vão ficando doentes, vão ficando depressivas porque o trabalho é duro, ninguém enxerga o prazer no negócio, entendeu? Entendi.